Olá, seja muito bem-vindo. Eu queria falar para você um pouquinho sobre a estrutura que eu aprendi a criar no ano de 2024, que alterou bastante as perspectivas, hã, do meu ano de 2024. E eu estou refazendo isso agora para o ano de 2025. Início do ano, aquela coisa toda que todo mundo escreve suas metas, os seus objetivos, aquela coisa toda. Mas muitas das vezes você não chega até o final do ano complementando aquilo. É isso que eu queria mostrar para vocês, que é aquilo que eu faço, aquilo que funcionou para mim, depois de muitos anos tentando escrever metas de final de ano, eu finalmente consegui. Algumas, óbvio que outras eu falhei, mas é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Você está me vendo aqui num cenário um pouco diferente, porque eu estou no escritório, eu estou mudando, né, para um outro escritório, então até ele ficar pronto, a gente está num escritório improvisado aqui de coworking, então você está me vendo numa salinha aqui, mas esse papo vai ser do mesmo jeito. Vamos lá. Chega final de ano, ou melhor, chega início de ano, a gente sempre começa a pensar: "Não, vou colocar as minhas metas, para o ano de 2025, eu vou aprender a falar inglês, eu vou perder 10 quilos, eu vou começar um esporte, eu vou mudar de trabalho, eu vou ter uma renda extra de R$ 10.000", e essas metas você vai colocando, colocando várias, vai colocando ali toda uma estrutura, e na primeira semana você vai fazer tudo isso. Na segunda semana você já vai começar a ter provavelmente as suas primeiras falhas, mas pequenas. Você vai continuar. Na terceira semana você vai falar: "Cara, é muita coisa para fazer, eu vou ter que abandonar alguma delas". Provavelmente lá na quarta semana, algumas metas você já desistiu. E ao longo dos próximos meses, vai ter desistido de todas. A média é que no meio do ano, você já nem lembre tanto o que foi que você decidiu. Esse é um dos problemas que as pessoas que ensinam você a fazer meta, elas não costumam te falar. Ter meta é importante, eu preciso que você entenda isso. Eu preciso que você saiba que se você não tiver meta, se você não tiver, melhor, nada para onde você quer ir, muito provavelmente você não vai evoluir no ano, muito provavelmente. Você vai estar muito mais fadado a repetir coisas no automático, isso é um problema. Então eu concordo com todas as pessoas que dizem: "Cara, você precisa de metas, você precisa escrever, você precisa ter um plano a seguir no ano". Eles estão certos. Porém, o outro lado da moeda também acontece. Quando você coloca uma sequência de metas, várias coisas para você cumprir, em algum ponto elas se tornam irreais. E aí, a verdade, o que tende a acontecer, simplesmente você se sente tão pressionado, mas tão pressionado, que isso vai te gerando uma ansiedade, isso vai te dando um peso em cumprir aqueles objetivos que você mesmo colocou, e no final do dia, você vai deixando de fazer, e vai sendo doloroso. E aí, à medida que você deixou de fazer uma coisa, aquilo te dói. Dói você ver que você largou, e aí você não olha mais. É aquela ideia de mais ou menos assim, cara, você tinha combinado de fazer uma dieta, você falhou um primeiro dia, aí você: "Droga, já falhei o dia, já vou falhar o dia todo". Aí, cara, já falhei ontem, vou fazer o seguinte, essa semana eu vou chutar o balde, na semana que vem eu volto. E aí isso tende a piorar. Então sim, é importante você ter essas metas escritas. Sim, é importante que elas estejam em algum lugar visível, mas você tem que tomar um certo cuidado com a forma que você vai fazer isso. Quero compartilhar com vocês a minha tela, para que vocês possam ver o que eu considero um sistema de metas interessante. É o que eu faço para mim. Se eu não quiser fazer para você, tá tudo bem. Mas eu acho que isso daqui ajuda muito. Primeira coisa que você precisa entender é quais escopos você precisa abranger as suas metas. Eu coloquei essas duas aqui, pessoais e profissionais, com o único objetivo, porque aqui eu tenho as questões das empresas e os sócios e colaboradores que trabalham com a gente, que estão fazendo esse controle de metas também. Mas, no geral, você precisa ter esse daqui. São as suas metas. Só que essas metas, elas precisam abranger 5 grandes áreas. Existe
algumas pessoas muito famosas que falam a seguinte frase: "Não existe equilíbrio", e de certa forma eles estão certos. Quando você quer chegar em algum lugar, muito provavelmente não vai existir um equilíbrio. Mas a primeira lição que eu levei muito tempo para aprender é que não é possível você alcançar determinadas coisas sendo você mesmo. E adultos, como assim? A lógica é a seguinte: se você sonha em ser um milionário, por exemplo, não é por ações que uma sequência de ações que você vai fazer vai te tornar um milionário. Na verdade, é uma sequência de ações que você vai fazer, que vai te transformar em uma pessoa melhor e que, consequentemente, essa pessoa melhor vai ser capaz de formar 1 milhão. É ligeira essa diferença, mas é preciso que você entenda que sempre que você precisa melhorar, sempre que você quer o próximo nível, você precisa crescer para o próximo nível. Não é como se simplesmente você mexesse uns botões e as coisas acontecessem. A lógica é de pensar assim, cara, se alguém te desse uma empresa hoje de 1.000 funcionários que faturasse alguns milhões no ano, simplesmente, estou aqui, muito provavelmente você quebraria essa empresa. Você, antes de estar milionário, você precisa ser. É um papo de coach, eu sei, só que isso te ajuda a entender um pouquinho como é impossível você separar quem você é em áreas. A gente costumeiramente gosta de utilizar as separações, sabe? Uma carreira, a minha área financeira, a minha área de relacionamento, a minha área de saúde, a minha área de espiritualidade. A gente gosta de separar isso porque fica mais fácil de organizar de fato. Mas uma coisa que você precisa entender é que não funciona bem dessa forma. Você não consegue muito separar a sua vida nesses quadradinhos. Não é como se você chegasse e falasse assim, cara, eu vou focar só na minha carreira e na parte financeira. E você conseguisse ignorar todo o resto, toda a parte de saúde, toda a parte de relacionamento, toda a parte de espiritualidade. A lógica é que você pode ignorar essas áreas. Você pode deliberadamente decidir não dar nenhum tipo de atenção, mas não é como se elas deixassem de existir. Tem uma frase que eu gosto muito, que, se não me engano, é da Ayn Rand, é uma filósofa relativamente conhecida, na verdade é bem conhecida, ela é escritora do segundo livro mais lido no mundo depois da Bíblia, que chama A Revolta de Atlas. Ela fala assim: você pode ignorar a realidade, mas você não pode ignorar a consequência de ter ignorado a realidade. Eu vou te dar um exemplo simples. É um exemplo que na área de metas ou no nosso dia a dia a gente costuma errar bastante, tá? Sobre questão de educação de filhos. Você pode ignorar isso e fingir que isso não existe e jogar os seus filhos na frente de uma televisão. Estou só dando um exemplo, não estou te julgando. Faça o que você quiser com seus filhos. Você pode ignorar isso. Só que você não pode ignorar que isso haverá consequências. Você pode decidir trabalhar 18 horas por dia, chegar na tua casa, dormir, não falar com a sua esposa, com o seu esposo ou com seus filhos. Você pode fazer isso. Você pode ignorá-los. Só que você não vai poder ignorar a consequência que isso vai ter. Esse afastamento, que futuramente pode vir em um divórcio e enfim. Entendeu onde eu quero chegar? Então, a lógica de você ter marcado tudo isso daqui é a lógica de que simplesmente é impossível você separar eles. Você não vai conseguir ampliar muito bem na sua carreira, melhorar a sua vida financeira, que é geralmente o motivo que todo mundo escreve as suas metas, tendo uma saúde física ruim, tendo uma saúde mental ruim, tendo o seu cônjuge reclamando porque você não dá atenção a ele. É impossível. É óbvio que, tendo muito claro onde você quer chegar em cada uma dessas áreas, você consegue organizar essas coisas pensando e estruturando naquilo que faz mais sentido de prioridade. Cara, ah, eu preciso
melhorar o meu relacionamento com a minha esposa. Beleza. Só que antes eu preciso trabalhar, eu preciso trazer dinheiro para casa. Isso é uma prioridade. Mas isso não significa que eu vou ignorá-la. Eu vou colocar um esquema. É para isso que você precisa escrever isso aqui. Então você escreveu, beleza. Entendido isso, que você não consegue ignorar os pontos separados, você precisa entender uma segunda coisa. O, as metas de resultado, elas nos ajudam a dar um norte. O que é meta de resultado? Quero perder 10 quilos. Eu quero comprar 10 casas. Eu quero ter um salário, ter uma renda de 20 mil reais. Tudo isso são metas de resultado. Só que elas são um pouco problemáticas no sentido que te coloca num problema. Você passa a estruturar toda a sua vida baseada sempre no futuro. E aí é o que acontece com muita gente, que elas esperam conseguir isso em pouco tempo. E se não conseguem, cria uma frustração. E na verdade, isso coloca você num problema muito sério de você não conseguir cumprir a meta. Porque chegar até o final do ano, você nem sabe direito se é isso que você quer. Sejamos sinceros. Quando você escreve uma meta de que, cara, eu queria ter 20 quilos a menos, às vezes você não sabe como é que seria você hoje tendo 20 quilos a menos. Talvez, na verdade, você não devesse ter 20 quilos a menos, mas você devesse ter 20% a menos de gordura. Sabe? Então, meio que você coloca uma meta esperando que você vai descobrir o que é no caminho. Só que se você coloca uma meta de resultado, isso te torna um problema e aí isso te desmotiva, você não chega longe. Então, qual que é a minha sugestão? O que eu descobri no final do ano passado, em 2023, e fiz para mim? Cara, eu coloquei metas de ah, ações, que seriam, na verdade, metas de rotina, e não metas de necessariamente resultado. Eu coloquei aqui coisas que eu acho importante para minha carreira nesse ano. Tem algumas coisas que eu ainda não adicionei. O inglês. Eu estou procurando um professor de inglês, porque eu preciso estar bem alinhado com o meu inglês até junho. Então, vou pular esse exemplo para você ir, por exemplo, para a leitura. Muita gente coloca número de livros para ler. E eu não acho que faz muito sentido. Eu separo a minha leitura nas áreas de interesse que eu tenho. No caso, eu tenho interesse de filosofia, empreendedorismo e desenvolvimento. Eu simplesmente coloquei aqui nomes de livros que eu vou ler. Eu não vou colocar, na verdade, pensando em quantidade de livros. Não vou colocar pensando em eu preciso ler 20 livros, 12 livros. Não. Eu vou colocar os livros que eu tenho na área de interesse. Simples. Pode ser que eu nem termine todos eles. Tem bastante livros e tem ainda a área de desenvolvimento pessoal aqui. Eu simplesmente coloco uma rotina de leitura. Isso já ficou bem fixado para mim. Então, por isso que isso aqui nem aparece. Mas, por exemplo, na área de leitura, eu leio todos os dias, por volta de 30 a 1 hora todos os dias. Esse foi o meu foco no ano passado, criar um hábito de leitura. 30 minutos a 1 hora todos os dias. Então, se eu vou ler 10 livros, se eu vou ler 60 livros, isso não importa. Eu vou ler, no mínimo, meia hora todos os dias. E por que que isso é muito mais fácil? Cara, eu só preciso de meia hora. Eu não preciso ficar pensando naquilo, cara, eu preciso terminar esse livro logo porque, nossa, já está terminando o ano. Não, não, só preciso ler meia hora. Tem livros que meia hora é pouco. Tem livros que meia hora é muito. Às vezes eu não entendo direito o que eu estou lendo. E aí eu passo muito tempo relendo aquilo. E tá tudo bem. Percebe que colocar uma atitude, uma ação, um hábito, faz muito mais sentido que colocar uma quantidade. Aqui, eu vou um exemplo que fica melhor, seria isso daqui, ó, na área de saúde física e mental. Muita gente, por exemplo, eu tô acima do peso, cara, eu fui me pesar hoje, eu tô com 90 quilos. Eu tô 10 quilos acima do que eu gostaria. Eu poderia colocar que eu quero perder 10 quilos. Só que isso não tá muito no meu controle. Sabe o que que é muito mais fácil? Eu colocar metas de treino. Por exemplo, eu coloquei que no ano de 2025 existem 52 semanas. Eu quero fazer, no mínimo,
4 vezes por semana de jiu-jitsu nesse ano. Então eu preciso de 208 treinos. Academia, musculação, eu preciso. Só que como eu vou estar fazendo com isso, eu coloquei que eu preciso de pelo menos 3 vezes na semana. Essa é a minha meta. Então são 156 treinos no ano. Vão ter dias que eu vou conseguir fazer os dois, vai ter dia que eu não vou conseguir fazer. Mas percebe, eu tiro esse peso dos 10 quilos. Aqui tá a dieta, porque tem uma equipe criando a minha dieta e preparando. Então, ainda não está aqui, mas vai ter ali uma rotina de alimentações na dieta. No mínimo, eu preciso ter tantas refeições na dieta. É só isso que eu preciso. Isso funciona para tudo. O importante é que você precisa separar essas 5 áreas da sua vida e colocar metas de ação. Por exemplo, eu coloquei financeiras, eu coloquei de relacionamento, relacionado à minha esposa, relacionado às minhas filhas, relacionados aos meus amigos. De amigos, eu até gostaria de mostrar. Por exemplo, eu coloquei aqui, convidar um amigo uma vez por mês para ir à minha casa. Eu gosto disso, mas por conta do tempo, isso não se tornou uma prioridade, então eu nunca fiz. E aí vem aquele ponto que eu falei para vocês lá no início, sobre a questão de não haver equilíbrio. A galera gosta de falar isso. E de fato, cara, na minha lista eu amo os meus amigos, eu gosto muito deles. Mas na minha lista de prioridades, vamos considerar que eu tenho a minha esposa, eu tenho os meus filhos, eu tenho um monte de outras coisas importantes para fazer. Eles não estão no topo da lista. Eu não sou mais um adolescente que eu posso encontrar com eles todos os dias. Mas se eles são importantes para mim, eu não consigo colocar uma vez por mês, cara, é um sábado, ou um domingo, ou uma sexta, ou até numa quarta noite para encontrar com eles. Você começa a ficar mais fácil essa organização. É nessa lógica que você precisa pensar. E aí você separa sempre em hábitos. E você vai controlando isso. Isso vai te transformar em algo mais leve, vai deixar mais leve a sua rotina, vai deixar mais leve as suas metas. E com o tempo, isso vai sendo estruturado. Eduardo, de imóveis você não vai fazer isso. Cara, eu não preciso hoje fazer isso, porque já está na minha rotina analisar imóveis. Arrematar imóveis, a gente tem ali um número específico de imóveis que a gente arremata todos os meses. Então, isso não muda tanto pra gente. Mas, no seu caso, talvez você esteja me acompanhando pensando em imóveis de leilão. Edward, o que que eu vou fazer com relação aos imóveis de leilão? Talvez primeiro você precise aprender. Em vez de você colocar ali que você tem que arrematar 10 imóveis esse ano, coloque que você tenha que fazer, como eu fiz alguns cursos que eu tenho que fazer aqui. Eu tenho que terminar a o curso para aprender a fazer os imóveis de leilão. E qual que vai ser a rotina para terminar esse curso? Eu vou assistir pelo menos meia hora, 4 vezes na semana. Você coloca aqui, 4 vezes na semana, meia hora. Coloca assim, ó, curso. Inclusive, se você quiser aprender sobre leilão de imóveis, se você quiser aprender a arrematar imóveis para que o seu ano de 2025 seja melhor, você coloca, você pode procurar aqui na descrição, aqui embaixo, vai ter um link da jornada do arrematante. São 3 horas de curso, rematante. São 3 horas de curso. O básico que você precisa aprender são 3 horas. Tem ao todo mais de 15 horas. Só que o básico você precisa de 3. Você coloca ali 1 hora por dia para leilões. Faça chuva, faça sol. Você vai colocar 5 vezes na semana. Não precisa aloprar. Significa que, nesse caso, 1 hora por dia, na primeira semana, você já terminaria o curso. Você teria 2 horas para começar a aplicar. E aí, dentro do curso, você aprende uma rotina para você fazer tudo que o leilão vai exigir de você. Essa é a estrutura. Então, o link está na descrição. Então, pensa sempre em metas nesse sentido. Em metas que vão te transformar em uma pessoa que completa o seu horário. Em metas que dão, de fato, um delineamento de como você deveria levar o seu dia. E lembra, não é só uma questão de dinheiro. Eu sei que talvez você me saiba aqui pensando muito pela grana, e tá tudo bem. Mas pensa que se você não for você, você não vai ter grana. Ou melhor, se você não for melhor, você não vai ter grana.
Tem uma frase que eu gosto muito que é mais ou menos assim: "Você quer um CNPJ forte? Você precisa ter um CPF forte". É uma analogia para dizer que, cara, você nunca vai ser uma pessoa de um profissional de sucesso, um homem muito rico, se antes você não for a pessoa. Sabe quando você olha um cara muito rico e fala assim: "Putz, esse cara é sensacional". Você tem que almejar ser como aquele cara, e não ter o que aquele cara tem. Porque quando você for como aquele cara, inevitavelmente você vai ter coisas como ele tem. Então você tem que começar a pensar de forma diferente. O que aquela pessoa faz? Ah, ele corre todos os dias, ele faz exercício todos os dias, ele lê todos os dias, ele faz isso todos os dias. Então é isso que você tem que começar a estruturar. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Comenta aqui embaixo se faz algum sentido e me dê sua opinião sobre quais são as metas mais importantes para você. Nos vemos no próximo vídeo. Aquele abraço, valeu!